Fala aí, tudo jóia? É o Juliano aqui de novo para conversar com você sobre aprender um idioma. E hoje eu quero falar sobre aquela frase que você já deve ter ouvido ou dito. Eu queria aprender francês como uma criança. Bom, se você já disse isso, se você tem esse desejo, se você já ouviu isso, a boa notícia que você pode receber hoje ou dar para alguém é: nós já aprendemos idiomas como crianças, mesmo na fase adulta. Como assim? Pensa bem, como é que uma criança aprende a língua materna dela? Ela aprende ouvindo os pais ou os familiares falando as mesmas coisas todos os dias. E aquilo que não é a mesma coisa, a criança simplesmente ignora. Imagina, pensa bem, quais são as palavras que uma criança começa a falar depois de pelo menos um ano e meio ouvindo os pais falando? Ela vai falar aquilo: mamãe, papai, titio, vovô, comidinha, papinha. Frases não, palavras simples do ambiente imediato dela e de interesse total da criança. Então, o processo de aprendizagem da criança não é mais fácil que o processo de um adulto. Pelo contrário, ele é tão demorado quanto, tão lento quanto, se você quiser chamar isso de lento, e os primeiros resultados ativos de expressão dessa criança na língua são assuntos de extremo interesse dela. Se você pegar isso e comparar com a aprendizagem de um adulto, você vê que é exatamente a mesma coisa. Quando a gente começa a aprender um idioma completamente estranho, a gente começa a aprender os sons da língua. Depois que a gente aprende os sons da língua, a gente vai aprender um vocabulário estritamente imediato a nós, que é nome, onde mora, origem, hobbies, preferências alimentícias. E nesse meio tempo, o método nos introduz um pouco de gramática, obviamente, né? Os verbos ser e estar, coisas relacionadas a gostar ou não gostar. Ou seja, exatamente como uma criança. E por que eles fazem isso? Porque qualquer método sabe que realmente não tem como você começar a falar de coisas abstratas ou complexas quando a gente não tem o domínio dos sons e o domínio daquilo que é estritamente imediato a nós. E o que acontece? Acontece o seguinte, que quando a gente aprende um idioma, a gente provavelmente está num estresse profissional ou no estudo que nos obriga a correr essas etapas. E aí a gente sente essa angústia de ter que correr para aprender a língua e sente uma vontade de aprender como uma criança. Só que a gente está fazendo exatamente igual. O que nos diferencia das crianças é o estresse, é a pressão. Justificável, afinal de contas, se você está aprendendo a língua por causa do trabalho, você não quer falar sobre o que você gosta, nem quer perguntar para a pessoa do que ela gosta, ou se ela toca piano. Você quer perguntar sobre o negócio, sobre a empresa, sobre o contrato. Então a gente sente essa discrepância. Mas imagina, quanto tempo demora para uma criança falar sobre um assunto metafísico, por exemplo, ou um assunto abstrato? Uma criança vai começar a falar sobre matemática na terceira série, na segunda série. Antes disso, a criança conta só laranjinhas. Ou seja, ela só está falando sobre aquilo que continua sendo estrito e imediato a ela, mesmo na escola. Né? As primeiras palavras que ela aprende em matemática, por exemplo, são conte laranjas. Ou aqueles famosos problemas que nós aprendemos na escola. Joãozinho tinha 5 laranjas e deu 2 para Maria. Quantas laranjas sobraram para o Joãozinho? Ou seja, tudo o que parece matemática, na verdade, é a aprendizagem de uma língua, veja bem. E você vê então que o problema continua sendo imediato e restrito à realidade. Ou seja,
Então, pensa nisso. Quando você aprende um idioma e está sentindo essa pressão, fique tranquilo, você já está aprendendo como uma criança, você está passando pelas etapas que a criança passou, só que de forma bem mais acelerada. Afinal de contas, você já é muito mais inteligente que uma criança, você já consegue lidar com isso. E você tem essa pressão. Então não adianta você querer falar, eu queria aprender como criança, mas se você tem uma pressão externa a você que te obriga a aprender o idioma. Não adianta. Então você tem que entrar em paz com você mesmo, saber que os processos são semelhantes, só que mais acelerados, e que os resultados seguem o mesmo caminho. E no final das contas, mesmo por você ser adulto, você consegue comprimir o tempo que uma criança gastaria. O que uma criança gasta 5 anos, talvez você gaste 8, 9, 10 meses aprendendo. Ok? É isso. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Obrigado por assistir. Até mais.